Good afternoon, everyone, and welcome to our do earnings call to primeiro talk trimestre de about our 2024 e do results in the first andamento quarter of do nosso plano de 24 and transformação. progress in Conforme our em prática da transformation plan. companhia, ontem à noite As arquivamos we um vídeo consider com apresentação practice mais in our detalhada, company, ativamos we nosso release de posted a resultados video with e more a detailed apresentação information, completa our também, dando detalhe earnings de algumas release, and the alavancas full do nosso plano presentation e providing um more pouco de details on some visibilidade of do the que vem pela levers in our frente. plan and greater Hoje, vamos visibility about fazer what's aqui up ahead. um breve Today, we're sumário com as going to principais have summary mensagens on e abrir para a with the main sessão de Q&A. messages, and then we'll get into the Eu queria Q&A que só antes session. de começar, pedir à produção para colocar o Before slide we na start, tela, I just para want chamar a to atenção de share the todos, né, slide para um here assunto que acho que to está call your na attention to a cabeça de todo topic mundo. A situação that do Rio is Grande do Sul é uma really situação in crítica everyone's e nós todos minds, aqui which que is não the estamos situation in nessa Rio Grande situação do Sul somos with this privilegiados, né? E é natural dever de disaster. todos And since we are not in this ajudar e situation, we doar are de in a alguma situation of forma. privilege and we Cada um must procura o seu donate or canal, help cada um faz a somehow. doação do seu jeito, Each dá para one doar can roupa, doar do cobertor, doar what produtos they de feel is best limpeza, and água, help as they etc. Tem muita rather. gente Cleaning transportando, a gente supplies, tem feito muita coisa water, nesse sentido. clothing, E temos mais um everything canal, a gente tem uma people campanha may aberta need. também através da And we Fundação have Casas another Bahia. campaign also Tem um through Pix the Casas através do Bahia Foundation CNPJ with da the Fundação Casas PIX Bahia. E a nossa dedicated campanha, cada um to real doado, donations. And at o every Grupo one Casas Bahia real doa mais donated, um the real, Grupo Casas dobrando a Bahia doação. donates another Então, quem one quiser, real, pode doubling the contribuir donation. através desse canal So if you também. want to contribute Ficamos through aqui this à channel, disposição. we are O also Pix available está for that. divulgado tanto na The apresentação quanto no nosso PIX Instagram, is nosso site, nas disclosed páginas on our oficiais do grupo. presentation website and all the Passando no official slide, por favor, pages in the só group. reforçando um pouco On o the nosso next slide, we sumário, a just gente want to tem feito aqui reinforce a um bit of post this. a respeito We've apresentando been mensagem e impacto also para essa população do Rio Grande do Sul. sharing a Então bit of fizemos doações de colchões, donations to help. cobertores, travesseiros. We Temos pontos de donated coleta nas nossas pillows, lojas para poder também a população poder for doar some produtos e a simple gente furniture, providenciar o transporte para entregar lá. A campanha que eu já mencionei beds, e and temos dado suporte aos nossos colaboradores, pillows né? A gente and tem 38 lojas covers, lá e um centro etc., de distribuição. blankets. We have Estamos com 38 7 stores lojas there and one fechadas distribution center. e We have trabalhando aqui no 7 stores that acolhimento are dos closed down colaboradores there, and we're afetados, trying to tentando help minimizar o impacto all que of está the acontecendo. employees that Vamos lá, suffered vamos entrar and agora nos were resultados do primeiro impacted by trimestre. this. Pula um slide, por Let's favor. get into the results in Acho the que antes da first gente quarter. começar a apresentação, né? Before we start the Primeiro, presentation vale here, lembrar que o first of primeiro all, I trimestre think ele we want continua um to cenário share macro ainda a bit about the desafiador, first demanda quarter, where reprimida. A the gente ainda macro não vê as scenario is still novidades, apesar de alguns indicadores challenging, potenciais do a bit of país a estarem mostrando e restrained sinalizando demand, melhora. although some Essa melhora indicators ainda não demonstrate chega a na bit mão of do an improvement. consumidor. Então, a demanda This continua improvement is reprimida still e not é muito impacting parecido com consumers aquele directly, crescimento em so linha branca que a gente demand já is vinha still restrained, comentando and it's nos very trimestres similar to that anteriores. Dito white isso, a line gente tem uma scenario we evolução had boa mentioned in no previous plano quarters. e But we alguns have destaques aqui para comentar com significant vocês. Um na improvements página 1, por and favor. progress in the Acho plan, que and we have aqui some as highlights we want to principais share. mensagens do trimestre. So the main Primeiro, a messages gente here from fala the de quarter. novas fontes de First, we're receita. talking about A new gente revenue trouxe aqui como sources. primeiro So pilar, porque as esse an será initial pillar, we um brought pilar this here muito because this importante is daqui going to para be frente. very A gente important já from tem um now on. crescimento grande quando a gente We olha as already have alavancas de a novas big fontes de level receita, of né, como growth when we transporte look at para the aberto, levers for new 84% sources sobre of o ano anterior, revenue with Construtiva com open ocean marketplace crescendo, transportation, Casas fulfillment, the Bahia Ads marketplace trouxe growing. 7 vezes mais Casas anunciantes, então Bahia esse ano vai ads ser brought in um 7 times salto na more contribuição ads, so do this is going to be resultado a da big leap companhia e a in our penetração de serviços contribution crescendo to profits in bastante, the atingindo company, and 15% also nas lojas, um crescimento de 3 services pontos growing a percentuais, lot, aumenta reaching 10% a receita de 15%, serviços. Isso aqui vai increasing contribuir para 10% a of the gente revenue ter from a services, which is going to construção de help novos us benchmarks a build partir new de margem, benchmarks de margem bruta para o for negócio gross de margins varejo de in the eletrodomésticos business que a gente tem aqui. of home appliances and Então, o electronics we primeiro have here in the trimestre, company. olhando já para a segunda So the coluna, first né, ele quarter, when entrega we uma look at margem the bruta second voltando a column, patamares históricos, delivers a 30% gross no margin primeiro that gets back to trimestre. historical Para a gente levels, é bom, né? 30% Acabou per aqui a quarter. fase de For us, correção. this is very Agora a good gente entra because numa we're outra fase do plano, que é uma fase completing de the evolução. correction As phase, and now we're alavancas que a talking gente about the tem para frente evolution phase. são alavancas de With the melhoria levers de we have eficiência for the operacional, future are to crescimento de improve novas our fontes de receita, operations, otimização de grow mix our de revenue, produtos, otimização de optimize pricing, and bastante atuação use analíticas, our que vai mix, possibilitar a gente optimize our incrementando pricing essa with margem e use of construir novos analytics benchmarks para o to help setor increment no que tange no margins and médio create new prazo para benchmarks a for the margem bruta. sector Isso when aqui vai it ser comes to feito de the forma muito midterm incremental, não tem nenhum to grande impact the salto gross margin. para This cada is very trimestre. A incremental, no melhoria é big leaps for incremental each trimestre a quarter. trimestre para a gente This ter is uma an companhia incremental saudável lá improvement no início do quarter ano que over vem. quarter so we can Quanto às have a healthy company despesas, in the beginning of trouxemos next aqui year. bons From an resultados, expense são perspective, we 7,5% brought de excellent redução do results, SG&A
7.5% reduction in the total SG&A. If you look at personnel expenses, that dropped almost 50% year over year. It's structured and sustainable, and the EBITDA margin is about 6.1%. This is still impacted by the months of January and February. We had some ruptures in certain product lines, but we in the beginning of last year, we're trying to kind of burn the balance of older, outdated products. But if we increase too much of the new products, we would not be able to finish off the old stock. So basically, now
we have a gradual improvement in this ramp, and with this, we'll be able to reach our plan of having a company that's sustainable, healthy, and profitable by the end of 24. From an ecosystem perspective, we've been evolving, so this has been growing with the migration of 1P to 3P. Ads will help a lot. Um, since our own capital were directed to the core of the company to 1P, which allows the sellers to take advantage of the main audience in our websites, uh, implementing different measures on the website and all the ecosystem. And there's a lot to be done in the stores with digital panels and other uh, features we're adding to our sellers. So these are two adjacent businesses, and we were able to have profits in our fintech, entering in this new phase in 24 to take advantage of the opportunities. And the fifth pillar is the highlight when we look at the free cash flow, and this is the lowest cash consumption in the past 5 years. So for those of you who know the business, you know that in the first quarter we're still paying off the suppliers from November and Black Friday and Christmas. So there's a bit of a cash consumption, but we consumed a bit more than 100 million reais. Well, before it was about 1 billion. So we shifted a bit in the dynamic for working capital and capex in the company. We brought a discipline that's really focused on the cash flow in the company, and this is going to become more clear in the next few quarters, where seasonality allows us to have a better assessment of what would be normality for the company. So we had a net impact with this, but also impacted this process. So the execution continued to evolve very well. The initiatives are bringing profitability, and we have a lot to move on with as we bring improvements at every quarter. We have more details on our website. So about the capital structure, I think you guys mentioned this with the reprofiling of our financial debts, and about 4.1 billion reais of our debt was recalculated and considered a new profile, moving on to 72 months on average term. So we also considered the reduction of the credit risk, which allowed us to reduce the average cost of debt by 1.5 percentage points. So this is a big gain, and it provides us with more comfort to really focus on operational levers. We have a big benefit in our cash position, which is the preservation of 1.5 billion reais this year, plus a total of 4.3 billion reais in 4 years. But the big benefit here is our focus as management. We're always discussing treasury measures, etc., with debts in the short term, but now we can focus a lot more on the operational levers and in the overall company. So having said that, just very quickly over the main topics of the business, from an MV perspective, we've been seeing a bit of our strategy as a specialist player, which led to a reduction in our COGS in the GMV side, with bigger impact online. And here we're stopping what was generating negative contribution margins, even in the core items. Certain channels were not generating positive contribution margins, and our commitment is towards profitability, the net income and bottom line of the company. So we decided to adjust the company, and now we're going to be accelerating these channels that are more profitable, getting back to better operational leverage, dilution of SG&A, contributing to a healthier bottom line. At the bottom, we're going to reinforce that even with these adjustments, we look at year over year, we were able to keep up with the share leadership in our categories, in our core categories, gaining share in certain categories and products. And for furniture, one of my mistakes actually is we were kind of burning on old stock. And when we went to replan the new supply for furniture, the receipt term was a little longer, so that impacted the first quarter a little bit. But by the end of March, we already had better stock. April was even better.
when it comes to the receipt of furniture in our stock, with the increasing our sales, furniture deliver a higher gross margin. So throughout the year, we'll see a transformation in this category because I think this is core for the company and it's really where the company started off. And there is a lot of potential if we compare the top of mind research as the company that's the leader when it comes to furniture. And in market share, we're very far from this top of mind when it comes to space for growth in a category that has a lot of margin, delivers high results, and has major potential for growth and will help contribute to the profitability of the company over time. We can move on. And well, here, as we talk about Casas Bahia, so this is a bit of our platform here, which is the most complete platform. We have many ads platforms, but a lot of them are focused only online. We're launching this, including many physical stores and out of home media. So the amount of advertisers is really growing, and the returns have been very positive, which is what gives us the endorsement or certainty that this platform will bring material contributions to the bottom line of the company. This year will already be quite significant, but for next year it's going to be even greater. We can move on. As we look at logistics, we continue to grow. So open ocean logistics, we can grow the fulfillment and marketplace when it comes to revenue and customers. And on the bottom part of the slide, we continue to deliver better operational efficiency. We've been evolving in the delivery terms, in the marketplaces, and the non-manageable deliveries, and also in the manageable deliveries by Casas Bahia and fulfillment and 1P deliveries. So this improves sales conversions, customer experiences, and allows us to really win the market and um, accelerate with this. So the buy now pay later is something that's core, and here you have another positive result. So besides keeping the aging above 90 days, uh, so the best results in the last 5 or 6 quarters, contributing to the health of our portfolio. We have a historical NPL that's a lot lower than our history actually, and the quarterly net losses, which are at an all-time high, 190 million. But you have a occasional recovery that's a little stronger here, so you won't see this kind of number maintained over the next quarters. But we operate a little better than the year of 23 throughout this year, even without the stronger recovery we had in the first quarter of 24. When we look at the penetration of the buy now pay later, we continue to be healthy. We've been accessing all municipalities, and we do see opportunities to start growing this portfolio in the buy now pay later around the second quarter gradually, without facing major risks, prioritizing customer niches that have the lowest risks for the company. Maybe they don't have that much profitability, but it's good, healthy, and low risks. The idea is not to have like very risky bets. We can move on. Having said this, I'll pass the floor on to Elcio to talk about the financial highlights of the company. Okay, thank you. Thank you, Nath. Thank you, everyone, for your presence during this call. About financial topics, we are always keeping the same consistency of the main three fundamental blocks here. If we can advance a bit first, the discipline to execute the transformation plan, and it's always about transforming this and going back to the basics. So, getting back to our core businesses and our buy now pay later, keeping up with this transformation to really structurally improve the operational results, the cash flow of the company. And we also want to perform this plan, piloting the company through the cash flow in the company, and that's one of our priorities in management. And finally, we're going to talk about our capital structure, the reprofiling of our debt that will provide greater confidence and safety in the main topics we discussed. So this is the results you already saw in our income statement, most likely, but I want to highlight some points. When you look at the revenue, in this projection, it's associated to the actual measures for the transformation plan. And so there's a lot of focus on the profitability of the business in the mid to long term,
and we also kept the like migrando para o com- 3P, e we assim tendo as ended the as taxas de 23 comissão, categories. reduzimos Um, bastante os incentivos do and we B2B also reduced online the e o incentives fechamento for de algumas B2B lojas, online and the 56 lojas closing no of total, certain finalizando aqui o stores, primeiro 57 trimestre. Então, overall, which são, helped são us reach the medidas end of que the já first têm, quarter. So por these are measures natureza, that uma redução conceitual aqui already da receita, consider a e conceptual ao mesmo tempo, quando a reduction gente in olha, né, já revenue. vamos direto aqui But para a when margem you bruta, look at this straight voltando aqui into aos the gross patamares margin, históricos da we get companhia back em to the 30%. historical levels of the company Então, a gente vê uma by rampa 30%. So we desde o can see this terceiro ramp trimestre de 23, from the third quarter de of 23 23 para 27,6 e to 30%. Então, 27.6 and lembrando que o 30%. segundo semestre do ano So the passado second semester tivemos last aqui a year, realização do Sazon we had the com performance of preços some descontados que obviamente impactaram special aqui a margem sales bruta, that, of course, impacted mas our foi gross margin. um evento muito But positivo aqui para a this was caixa, a que a gente very comentou muito positive sobre isso. A gente vai falar event um for pouco our mais cash sobre a position, qualidade and we're dos going to nossos talk about estoques, this voltando aqui again para os as we patamares discuss de the quality of our 30%. stocks as we get back to the Todas as levels of iniciativas 30%. do plano All of que the fizemos no initiatives segundo for semestre the do ano plan we passado, worked on que geraram alguns impactos negativos não recorrentes no primeiro momento, eles começam a trazer alguns benefícios aqui, por exemplo, na linha de SG&A, onde depois de redução de 8.600 posições, fechamento de lojas, eficiência de marketing, estamos vendo aqui uma redução de 7,5% do SG&A. Quando a gente pega o pacote de despesas com o pessoal como um todo, né? Tem muito no SG&A, tem um pouco também na própria margem bruta, mas quando a gente olha o todo dessa despesa com o pessoal, uma redução de 14,6%, ano contra ano, a despeito das pressões inflacionárias, do dissídio aí na ordem de 5%. Tudo isso levando aqui o nosso EBITDA ajustado a 6,1%, de novo aqui no sequencial de menos 1% no terceiro TRI de 23, indo para 2,2% e agora 6,1%. Claramente, estamos ainda num processo, né? O Renato comentou, a gente ainda está num processo do plano na execução, do plano de transformação e na captura dos seus benefícios. É uma rampa gradual, muito longe ainda do nosso potencial, ainda acho que tem muita coisa para a gente estar trabalhando e melhorando essa margem sequencialmente. Podemos ir para o próximo? Aqui dá um pouco mais de detalhes em relação aos nossos estoques. Lembrando que quando nós anunciamos esse plano, em 10 de agosto do ano passado, a gente falava em trabalharmos com estoques abaixo de 90 dias. Lembrando que o histórico da companhia é rodar em 120 dias. Esse tem sido o histórico da companhia. A gente está navegando aqui 78 dias agora, similar ao fechamento do ano, melhorando a qualidade dos estoques. Então, se vocês perceberem aqui na tabela do meio, primeiro trimestre, nós aumentamos o estoque até 90 dias, aquele estoque mais rápido, que gira mais rápido, de maior qualidade, e better aquele estoque acima de 90 quality dias and the teve stock uma above redução 90 days sequencial em relação ao quarto trimestre. Em termos with nominais, a sequential 4,4 bilhões de reais, mantendo aqui o we mesmo, have mesmo 4.9 patamar, similar em billion número de reais, dias, keeping the same mas melhorando levels muito a qualidade. and really Os improving the fornecedores, quality. e esse é um tema And fundamental, né? Quando so nós this is a pensamos fundamental na point when we disciplina do capital consider the empregado, capital, boa parte employed do capital capital empregado está aqui discipline. Most of nos the estoques, employed obviamente capital numa is here operação de in the varejo, stocks, então muita atenção na considering a retail qualidade e na operation. gestão And so we have to really pay desses attention to the estoques. quality Em and relação aos management of these fornecedores, a stocks. gente mantém So about the a suppliers, mesma we quantidade de dias, keep the essencialmente same nenhuma amount of mudança days, em no relação major aos fornecedores, changes mantém in tudo, regards tudo to our normal. suppliers. We keep up Podemos ir para o próximo. with everything as is. We can move Aqui o on to the fluxo de next caixa one, indireto, please. acho que um So here grande the destaque aqui, indirect como a gente cash sempre flow, a falou, big highlight estamos here drivando a companhia pelo fluxo de that we're caixa driving the company through indireto e the pela indirect cash liquidez, flow and melhor fluxo liquidity de caixa livre with a better dos free últimos cash 5 flow anos para o in primeiro the last trimestre. 5 years Sazonalmente, for o the primeiro first trimestre ele é quarter. The mais first quarter desafiador como um is todo more para o varejo. challenging as a Todas whole as in the compras que nós retail and fizemos all of the para o Black Friday, purchases we para o Natal, performed for a gente Black acaba pagando no Friday and primeiro Christmas. trimestre. We E pay também off in the lembrando que o first primeiro quarter, trimestre, para efeitos de and the demanda, first todos os nossos quarter consumidores temos várias contas para pagar no primeiro trimestre, que, portanto, we have a lot of também o varejo bills como um to todo, pay, principalmente aqui para bens and duráveis e retail semiduráveis, overall has um pouco mais fraco. Então, a mas bit mesmo assim, it's a little nós weaker, but finalizamos even com o melhor so, primeiro we trimestre aí were dos able últimos 5 to anos, menos finish with the best 176 first bilhões de quarter in the reais, last 5 years, caminhando quando a gente olha aqui 76 million a reais. And when variação we look em at relação aos this anos anteriores, variation vemos in regards to the previous uma year, we diferença see muito
a really significativo. significant Muito foco aqui na difference. gestão do A capital big empregado, focus seja here no is on giro, seja no managing the capex. A gente employed vai capital and the dimensionando capex and the aqui working o capex. capital, Temos muitos projetos and que a we'll gente be continua trabalhando, dimensioning ele this. vai We have a lot of fazendo aqui ao projects we longo do continue to ano. work with, A questão da that are going to be monetização phased out throughout the tributária, que year. vocês têm We also acompanhado, have the tem sido tax ponto bastante monetization that forte you've been do nosso caixa. monitoring. Ele It's been a continua big bastante point for ativo our e com muito foco aqui da cash. nossa gestão. It's been Também requiring a lot of atentando focus do from our outro lado, né, management de team, pagamentos and dos also when processos it comes judiciais, to the payment for fundamentalmente aqui dos legal processes, trabalhistas. Então a gente vai late controlando e pilotando a lawsuits companhia and pelo claims, caixa and we're going to be e muito foco controlling and nesta geração focusing on das atividades cash operacionais, que até foi positiva quando a generation gente olha activities, which was das atividades positive. Look at operacionais, 124 operational bilhões, aí depois activities, você tem o arrendamento, você tem o 124 billion. Then capex you have e chega em 176 capex, bilhões lease, negativo. and Mas reach foi the um bom 176 primeiro billion trimestre em negative. meio a But it was todo the o plano first de quarter that transformação, was really em good, meio a toda a gestão de despite capital all of the empregado que a gente teve e a transformation sazonalidade plan do and all primeiro of the trimestre. Fechando o employed caixa em capital 2,9 and bilhões de seasonality reais, of the first quarter. We ended menor que o with quarto tri 2.9 esperado, billion mas num reais, and nível our ainda cash position a superior little ao que lower than nós the fourth quarter, fizemos, but still fechamos higher no segundo than e what we terceiro had trimestres in do the ano second passado. and third quarters last Podemos year. passar para o próximo. I think we E can aqui, move por on. fim, a liquidez e And finally, alavancagem. here about the liquidity and Fizemos our aqui a debt nossa position, divulgação do we reperfilamento. O cenário do primeiro disclosed the TRI profile of our 24 à debt this there esquerda, for the first quarter of 24 pré-reperfilamento. pre Então, mesmo com aquele reprofiling, and exercício de even liability with management the que nós fizemos de 1,5 bilhão de reais no primeiro TRI, mesmo assim a gente ainda tinha vencimentos importantes nos próximos anos, por isso a gente continuou trabalhando junto aos bancos e construímos essa estrutura que foi anunciada aí semana passada, 10 dias atrás, e a gente percebe uma mudança estrutural do nosso fluxo de caixa para os próximos anos. Então, for the next dadas as características que nós endereçamos aqui, 2 anos, a gente não vê nada de in pagamentos nem de the principal, 2 nem de years, we haven't juros seen payment of nos principals próximos or 2 interest. anos. E o Renato já comentou, tem In the next 4,3 year, bilhões de reais de preservação de we have caixa 4.3 nos billion próximos reais of 4 cash anos. Então, isso dá uma preservation in the segurança next muito 4 grande years. para a gente continuar executando o nosso This plano de gives us a lot of transformação e confidence uma proteção contra risco de to downside achieve grande our no mundo plan and e as really have, incertezas econômicas e geopolíticas mundiais and also some podem of the impactar de geopolitical forma direta e uncertainties and indiretamente economic aqui no uncertainties mercado that can brasileiro. impact E us a gente, directly or indirectly in the Brazilian contra market. esses And potenciais downside, a gente agora when we já consider está these tendo uma potential estrutura e downsides, fluxo de we caixa already já bastante set up a melhor structure and estruturado cash para os flow that próximos is períodos, a lot better além de uma structured for the redução do custo, next né, periods, de besides CDI a mais reduction of the 2,70 para CDI mais 1,20, cost, CDI 150 plus bips de redução, 270, aproximadamente with 60 150 milhões beeps ao ano reduction, about de million per year. redução de juros, de accrual de juros de When fato it comes que a to gente the tem cost nesse reduction and alongamento. interest Um in this perímetro de extension of the debt, 4,1 bilhões de reais que a a gente já perimeter of comentou, 4.1 que tem billion esse reais, resultado do gráfico brasileiro. Então, when it comes to the results in the graph on the com right isso eu side. volto aqui a palavra So para o with this, Renato, I'm e going depois a to gente pass fala the floor back mais to aí na Renato, sessão de Q&A. and Obrigado. we'll keep talking during the Q&A Obrigado, session. Elcio. Thank you. Thank you, Continuando aqui a Elcio. Now apresentação, we'll só para passar continue with our do plano de presentation, just to show you a transformação, little bit of our Pode seguir para o transformation slide plan. We can move 16, que é o on próximo. to slide 16. It's A the next gente, slide. passando o plano continua em When we execução see the plan super boa continues e on to track, né? Então, várias have excellent alavancas sendo execution on executadas track, mais rápido do que many o previsto, levers taking place a e little quicker algumas than what was delas, expected, pouquíssimas, and some atrasando of pouca them, coisa. very A melhor few, coisa aqui é que o delaying impacto slightly. que a But gente the está best point trazendo, is that ele the está impact we're bem de bringing here acordo com o que tinha sido is really estimado. in line Então, with quando a what gente had fala been do nosso estimated. plano de So incrementar when we o look nosso at LAI our em plan to increment our 1,5, 1,6 bilhão layer, de reais, a gente está our on track e profits after confiante income com essa tax, entrega até o final de we are on 2024, track tá? and E confident com about this algumas delivery till the end of antecipações 24, pontuais. with some Pode passar um slide, por occasional favor? anticipations. We can move on. Dito isso, gente, quando eu Having entro said aqui this, na visão de I'm curto coming prazo da into companhia, the né, só para short-term lembrar vision in the como é que a company gente está e o que to a gente está remind you vendo all daqui para about frente. how we're A doing gente and what reforça, we né, see up que o ahead. plano We tem esses reinforce duas that the frentes plan importantes, has alavancas operacionais e two estrutura de important capital. operational Quando eu digo estrutura levers de and capital, o capital structures. reperfilamento, When we ele é consider the importante, ele capital já structure, endereça a reprofiling questão is de very liability important management. because it A already gente continua com as addresses alavancas liability estratégicas que management, and we pretendem continue to incrementar have a the estrutura de strategic capital. levers that A will gente tem uma increment estrutura our mais capital saudável, com menor structure to alavancagem have a lá em healthier 25. structure with São lower alavancas mais leverage de médio prazo e não de in curtíssimo 25. So prazo. these are Quando a gente fala da midterm parte levers, not operacional, very short a gente term. mantém But when we look at e the operational reafirma aspects, a we questão de can ser um player reaffirm especialista. Então, the issue GMV, a with gente being não a está aqui para specialist player. prometer um So we're not crescimento here to promise astronômico, crescimento incremental, foco nas absurd nossas
growth, categorias it's just tem crescimento do incremental turismo aí growth na as we causa? focus Tem, on our de acordo categories. com o investimento We dos have sellers através growth do in Casas Bahia PPP Ads.
Agora, a course, gente vai sim manter a she liderança hasn't de put the share nas nossas sellers in the categorias e Casas Bahia pretendemos ads. We're crescer going to keep pouco this nessas leadership categorias. A with plans to principal grow in our contribuição que categories a vai bit. vir So the para o biggest resultado, ela vai contribution vir that will de maior come penetração de is going to serviços, come from greater crescimento penetration da of nossa carteira de services, crediário, growth of our buy now, pay adequação do later mix de produtos e portfolio, muita adjustments coisa in de the product precificação mix, and a lot of que vai pricing trazer melhoria that gradual de will help margens em bring todos os canais gradual e categorias. improvements A in the gente vai ter margins in all fases, né, por channels and categoria e categories. We'll por have canal, e até o phases final do ano a gente já per vai ter category and channel. Advanced Until the end of the Analytics year, com we'll have precificação advanced dinâmica para analytics, 70% da nossa dynamic receita, pricing to 70% mantendo of our como revenue, valor e como cultura and a keeping questão da this as a estrutura value and culture, enxuta e the eficiente. lean structure Queria and aqui efficient aproveitar, né, para structure. agradecer, acho que I o really maior want to ativo take dessa companhia advantage of the são as opportunity to pessoas, thank a our capacidade de people, the execução, greatest o asset amor in pela this companhia, company, the tudo que tem sido capacity feito to aqui me deliver, the impressiona love cada for the vez mais. company, everything that's Ontem being a gente done teve o really privilégio, a honra de impresses me. inaugurar Yesterday we a had the primeira mega honor loja to num conceito escalável, né? A open gente up tem uma our mega first loja no mega Marginal, store. que é muito We have grande, a muito store bonita, in muito rentável. Marginal, E a gente which está is replicando beautiful and esse very conceito profitable, num and we're conceito que pode replicating this ser concept estendido with para a várias concept that could lojas be de shopping extended nossas. to many other E shopping mall o stores. engajamento na And hora the de level of executar essa obra engagement e when abrir a loja they foi opened the store and did the sensacional e construction work extraordinário. there E a was vibração de sensational, todos com extraordinary, essa and abertura e com everyone's essa inauguração, excitement towards this logo opening. após essa primeira Soon fase de after correção this que foi do first plano de phase of the transformação e correction in the aperfeiçoamento, várias transformation entregas plan and importantes, reprofiling our nos debt and deixam big ainda mais confiantes e important animados com deliveries o que vem makes us pela even more frente. confident, Então, queria excited about aproveitar what's aqui e coming passar ahead. So I want to take vídeo advantage of the que opportunity to share a mostra video pouquinho dessa mega loja that para vocês demonstrates a conhecerem, bit of mas this convido mega vocês também a store ir lá no so that you guys Aricanduva can get to know para it. But I also conhecer o want to Shopping invite you all Aricanduva, o to maior go to shopping varejo da Aricanduva América Latina, to get para to know vocês the biggest conhecerem a retail nova shopping loja mall in Casas Latin Bahia. America, so you can Produção, all consegue get to colocar o know vídeo na the tela? new Casas Bahia store. Can you guys share the 4, 3, 2, 1. É isso, gente. Pra vocês verem um pouquinho da alegria, So just pouquinho to do share a bit entusiasmo, of the a happiness beleza and dessa loja, excitement desse and modelo the de loja. beauty of this É um modelo de store loja que format. traz o conceito de It's a store in store store format e não that só brings the isso, gente. store in A gente store monetiza concept, os and it nossos also espaços de uma helps forma muito monetize each diferenciada. spot Tem at the store. etiqueta eletrônica, We tem várias electronic telas de LED e de tags. LCD We have durante LED espalhadas and pela loja LCD que são monetizadas screens spread através da around the indústria. A store indústria faz that are investimentos, mas monetized melhor through do que isso, industry. Industry melhora muito a invests, experiência and de what's consumo, even better aumentando o is ticket improves the médio, purchase aumentando a experience, conversão, increases the average aumentando a ticket exposição de conversion marca para a rates, indústria e and permitindo brand aí um exposure ecossistema for saudável que industry, traz which mais allows us to rentabilidade para have a a companhia healthy e para os nossos ecosystem fornecedores. that's more Então é profitable isso, gente. for Queria the aqui abrir company and para our a sessão suppliers. de So perguntas e now we'll get respostas. into the Obrigado Q&A de novo session, pela guys. presença. Thank you again for your presence. Boa tarde a todos. Obrigado, Good Renato. afternoon, everyone. Obrigado, Elcio. Thank you, Vou chamar a Renato. nossa Thank you, primeira Elcio. pergunta, é do Now, Felipe our Revoredo, first do question Citibank. from Felipe Felipe, pode Revoredo at prosseguir. Citibank. Felipe, you may proceed. Bom dia, Renato, Elcio, todo o Hi, time. Eu Renato, sei que a gente Elcio, tem and duas everyone. perguntas, né? A Here at primeira, a Citi, gente we queria have two entender um pouco questions. The mais first dessa question is dinâmica, if né, we de can understand geração a de little caixa more about the operacional cash durante o primeiro trimestre, né? O generation quão operationally sustentável in é the isso, first olhando, quarter, and olhando how para frente, sustainable né? Se this foi algo is if we look pontual, up se foi algo ahead, que a gente pode if this replicar is daqui para something os like próximos one-off anos. or something we E can o replicate segundo for the ponto next que a gente years. queria explorar, And né? the Vocês second falam point we want bastante, to né, also dessa look into is migração you do 1P talked para o about the 3P, né? migration of 1P to Principalmente 3P, em produtos aí que não tinham uma especially rentabilidade tão for boa. products that were not Dito very isso, o que vocês profitable. esperam, né? Uma Having said this, normalização de top when do you guys line, né? expect Para a gente like a começar a ver um normalization in the top crescimento, pelo line so we menos can assim, start em linha seeing com inflação, né? Não sei o que growth vocês estão that's at pensando least in line with para o segundo inflation? semestre. I don't know Obrigado, what you pessoal. guys are considering for the second Ótimo. semester. Thanks, Obrigado guys. pelas perguntas, Felipe. Thanks Começando for aqui the pela primeira questions, pergunta, Felipe. na geração de So caixa, about the depois o first Elcio question consegue dar on um cash pouco mais de generation, cor, mas else you o can primeiro provide TRI, more ele traz details, já but the sem first quarter efeitos already materiais brings não recorrentes, né? A gente tem this pouca without coisa ali de the efeito do non-recurring consumo, que ainda foi effect. um So we pouquinho have de very saldo, little coisa desse sentido, que a gente nem effects deu from destaque, consumption, dado que isso vai acontecer which na was a bit of normalidade da companhia. what was Então left a gente to entende balance. que And
ele é We understand normalizável, that it's porém, a normalizable, gente está but trabalhando na execução de alavancas we're working on operacionais que the tendem a trazer uma execution of these contribuição operational para a gente ter levers um that fluxo could de lead caixa to melhor.
As contribution that contas will de give us capital better giro cash e de flow. capex, So que working é onde a gente capital pode ter mais variação accounts na and capex, discricionária which is where olhando we para could have frente, a more of gente a teve uma redução de variation. estoque. We Eu had a acredito que esse reduction in patamar the de stock, estoque é and sustentável. I Sabe por believe quê? this stock level Algumas is categorias a sustainable gente pode because até resolver ter um some pouquinho mais, categories we could mas nós even também temos alavancas de revisão de mix e we sortimento que also também have vão trazer levers in redução. E temos algumas the mix alavancas and de the sortimento com a that will lead to indústria this reduction. para mudar o And we have modelo de some levers logística to also que a gente tem change no the país. Hoje a gente logistical tem models we polos have in the country. adicionais, Today não we necessários. have, Pelo sistema que a gente tem, a infraestrutura because que a of the gente tem, a gente ecosystem pode we estar have junto and the com a indústria infrastructure em we algumas have, we can be etapas working e aí together with industry capturando in uma certain sinergia phases and entre a indústria capture e o varejo. some A gente synergies enxerga que between aqui dá para industry and tirar alguns retail. dias e compensar So eventuais we adicionais de can talk estoque que about vão acontecer no some momento de mais additional crescimento, tá? offsetting of our stock E, obviamente, contando differentials com a in moments of sazonalidade que greater tem no ano growth. a ano, né? So Então, of olhando a course, trimestre a considering the trimestre, seasonality a year gente over tem a year, so we look at sazonalidade each pré-Black quarter, Friday, we'll have pré-Dia the das Mães, que aumenta um seasonality pouquinho, pre-Black diminui Friday, depois and e segue a vida. that of course Acho que olhando a um increases a metrismo de bit and crescimento, keeps aí eu up. já endereço aqui, a So gente what não we tem um consider plano de crescimento em a 24. bit of this Então, a 1P gente and tem sim 3P. uma sazonalidade. Então, para o segundo TRI We, é mais of forte, course, we tem can Dia have das some Mães, o quarto seasonality. The second trimestre você tem quarter Black Friday, is a little então a stronger. sazonalidade You have acontece. Mother's Day. The Agora, fourth quarter obviamente, has quando Black você olha Friday, para o etc. segundo But when semestre, you look at the second ele, semester, normalizando o que a gente vai ver it's no segundo TRI, normalizing what ele é we're maior do que o seeing segundo semestre do ano passado, quarter, porque ele não tem um but impacto it's negativo da bigger venda de because saldo. there's no negative Então, você tem um impact crescimento no segundo of the semestre contra o segundo sale semestre do ano of like passado, porque vai estar mais normal. old stock A because we're gente going to pretende have retomar o ciclo de a crescimento da normalized companhia scenario, em but we plan to 2025. recover the Então, growth cycle primeiro, a in the gente está company in concentrando 2025. So em first, aumentar a we're eficiência concentrating operacional, on increasing fazer operational alguns efficiency, ajustes nos processos, na operação da performing companhia, some no negócio da adjustments in the companhia, na gestão do processes of the negócio da companhia, company's business. para a gente ter um And negócio que seja escalável de forma so rentável. we have a business that A can be gente não scaled, pretende ter uma estratégia de profitable as consumo de well. caixa para incentivar crescimento, de So trocar rentabilidade por crescimento. A gente quer we crescimento com plan to have rentabilidade. growth with Então, para profitability. enxergar um crescimento, a gente deve sim, a partir de So to 25, be able to conseguir consider crescer de this, acordo com o we PIB, mais must inflação be que a able gente to tem grow aqui, in line with GDP com plus the crescimento tanto inflation, no offline quanto no and online. also with growth in Offline the passa offline pela and abertura de online. lojas e por Offline melhorar considers the o store aproveitamento openings do nosso and ecossistema, que tem also potencial de taking crescimento advantage através of da our Sulasa hoje. ecosystem, what has the E potential no to online ele passa muito por grow melhoria de with experiência our do adult cliente, que melhora capacity, a and conversão, online it's really além involving de técnicas de the SEO que customer's vão melhorar o experience nosso and also some orgânico SEO techniques do that will online help e with our as organic categorias que a gente growth fez 1P online com and also some 3P, other ela categories, teve 1P to salto 3P, para baixo no volume, né? which Porque eu não had a consigo leap migrar tudo porque eu tirei o downwards. So investimento. I can't À migrate medida que os everything sellers since I vão removed investindo e this vendo o investment, but as retorno, sellers esse invest investimento vai and crescendo see de this forma return, this gradativa will e a grow gente tende a gradually, recuperar o volume, and we'll be mas able já to num modelo recover the completamente volume diferente, como o in a 3P, com o model that's seller completely investindo. different, Então, with quando eu olho 3P para and frente, é um the sellers crescimento investing. So when não I tão look up grande, ahead, né? A gente olhar um crescimento growth de um that's not dígito that aqui, a big, gente não like planeja um a crescimento one grande, digit mas growth, é not bastante very big, saudável para a companhia, but que it's permite really administrar healthy com o fluxo de for the caixa da company companhia, sem as we allow necessidade de this to movimentos be managed adicionais with the para company's suportar cash esse ciclo de flow crescimento. without additional Foi claro, measures to obrigado. support this Só ia growth cycle. complementar aqui, Felipe, Perfect. So I obrigado just pela wanted to pergunta do add on caixa, here, que tem Felipe. sido Thanks aqui o for nosso that. drive, como a gente tem comentado. Então, o Question primeiro about the trimestre cash não and the teve nenhum repayments. evento não recorrente no caixa. But in the first Né? quarter, there Então, was ele no na verdade, o que a non-recurring gente events in the cash espera, position. dado uma gestão bastante So it's controlada kind de of what we Renato falou das expect, considering iniciativas e very alavancas controlled do capital de management. giro, a As gente Renato pretende, talked na about the verdade, initiatives and evoluir levers for working esse capital, fluxo we de caixa plan to livre com o passar do evolve with tempo, this à free medida cash que flow over time as as medidas do plano de the transformação measures vão for the sendo transformation capturadas plan e become transformando ela em caixa. Então, acho que captured esse é o and we nosso, transform that into esse é o nosso cash. desafio, de So I continuar think that's trabalhando our main bastante em challenge, transformar to todos os continue to resultados work operacionais and em caixa. transform all of the Quando a gente operational olha um results pouquinho into mais para cash. frente, a And gente when we falou look no at ano passado das questões the step ahead, trabalhistas que tendem a ter uma we redução also consider the labor à medida que os issues and processos claims that legados tend to have a reduction vão finalizando. Então, isso é um grande when detrator do caixa while que a gente the vem observando nos últimos legacy anos. Ele items continua kind of este ano, mas aí ele começa numa finish redução up. So importante then aí a partir do ano que we vem. start having a Acho que esse reduction in é this age o stock, panorama and que a that's gente vê very do important. caixa, This is continua the muito overall em forma panorama aqui, we tem a see. sazonalidade
sazonalidade in the cash no position, primeiro then tri, you que have ele the é mais difícil, como seasonality. foi In the first quarter, o that's more segundo, tem o difficult, evento as do Dia das always. Mães que impulsiona Then you um have the pouquinho, Mother's Day a event that gente also caminha aí levers us pela a bit, sazonalidade do and negócio. we move along with Só the aproveitando, business acho que season. consegue dar um pouco de cor no que você espera So desse, can you desse just give impacto us a bit of color das here provisões on what you trabalhistas, né? expect Contingências trabalhistas em with 24? the A labor gente colocou aí contingencies and provisions? no quarto Well, trimestre we em torno de considered in the fourth 70% quarter about eh, 70% dos desembolsos aí of trabalhistas the estão payments, relacionados ao of the labor legado. payments Então, que dos related to 70 ele vai legacy. sair
para o So ano it que doesn't vem, mean that mas all ele vai 70 reduzir em boa will parte. leave Então, só next year, but estou it's going to be contextualizando para você que boa parte do que a gente paga aqui hoje, so que a tem good aqui, part of what ele we're está paying here relacionado today is aos related processos legados to e ele deve the estar legacy processes num and declínio bastante importante it durante should o be ano de declining 25. Então, significantly ele muda bastante during o perfil, né? Ou 25. So pelo that would menos change esta the linha profile quite a especificamente, bit, ela vai reduzir de especially forma on this considerável line, aí ao longo do ano. and that will considerably be obrigado. reduced Tá. throughout. Valeu, Felipe. Thank you, Ok, Felipe. obrigado. Thank you, Renato Felipe, e for Elcio, that. nossa próxima pergunta é Now, do Eric Renato Borges, Elcio, do Santander. our next Eric, question is pode from prosseguir. Eric from Santander. Eric, you may proceed. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí Well, pela guys, pergunta. Do nosso lado, acho que thanks são for the duas. question. Uma, se On vocês our puderem side, we have comentar um 2 pouquinho, acho points. que vocês comentaram First, breve, could acho you que guys talk Renato about comentou brevemente sobre isso, mas something you dar um guys pouquinho already mais de quickly detalhe, mentioned, which como é is, que está sendo a can you give us absorção, more né, details de on algumas how das the categorias absorption has core been que vocês deixaram, with acho que principalmente certain dentro do P, core categories, pelo 3P, até como and vocês enxergam a especially curva 1P and disso 2P, para how frente. you E uma consider the segunda, curve olhando up mais ahead, para as iniciativas and aí when you de look up monetização do ahead to ecossistema, other logística monetization de mar initiatives aberto, né? A gente viu in aí the um crescimento ecosystem. bem grande na The receita aí nesse primeiro tri. logistics, we saw a lot O of que vocês growth in esperam the aí de revenue in the potencial first para quarter. frente? Como que isso aqui So what pode do you guys seguir consider as ajudando potential vocês for aí em the termos de future, and receita? Obrigado. how can we continue Obrigado, to Eric. help you when it comes to Falando do revenue? 1P para o 3P, Well, né, o que a thanks, gente Eric. pretende When we migrar talk about 1P definitivamente and do 3P, P para we 3P plan to são as migrate categorias não core, né? Então, quando a gente is fala de the brinquedos, de non-core categories. bicicleta, We de talk about toys, bebidas, material de bicycles, limpeza, beverages, etc., cleaning essa supplies, miscelânea, a etc. gente migra This definitivamente para o 3P. mix Quando a gente will pega be produtos migrating core, a definitely gente tem uma through migração de alguns 3P. SKUs, When we né? look at SKUs core muito products, you have the high-end, migration of ou certain SKUs de SKUs baixo that are very giro, high de difícil or rentabilização quando a SKUs gente with olha a para low ROIC, turnover, not porque às very vezes dá profitable margem when we bruta consider legal, them mas pelo growing. tempo que Because of demora para course, monetizar isso, there's a ele good, não consegue sometimes there's a good gross cobrir o margin, custo but de it takes capital so daquele long to estoque, monetize this and it really essas a costs gente migrou cover the também para cost o of capital 3P. in Isso certain já se stocks normaliza agora no that segundo migrate TRI, tá? E fica to mais ou now menos that's nessa tendência. normalized Obviamente, a gente vai trabalhando para second desenvolver quarter and keeping up with this formas trend. de aumentar a We will of course rentabilidade. try E to find avaliando ways to SKU a increase SKU, cada profitability and categoria, when o we que faz assess each sentido estar num SKU P ou no and 3P. O understand 3P what tem makes uma grande sense to be on vantagem de ser 1P or asset light, 3P. mas algumas 3P is vezes asset a light, gente consegue entregar uma rentabilidade sometimes maior em vários produtos pela escala we no can 1P. deliver Então, greater esse novo modelo profitability de loja, ele acaba due to alterando scale in um 1P, pouquinho o mix de and produtos. this Quando new você pega o model mix que eu tenho na Mega Loja, ele é um modifies mix the muito product mais alto mix. do que o So mix when que you eu tenho em consider lojas this, de it's a mix shopping, that's a mesmo lot shopping de higher alta than what renda. we have Porque a in experiência de higher income consumo, shopping malls, ela because proporciona, the ela atrai experience of consumidores que consumption really procuram esses attracts produtos mais caros consumers também. that Então, ao search longo for da evolução, a gente more pretende expensive products. modernizar várias Over lojas, time, trazer esse we conceito, plan obviamente de to forma gradativa, modernize porque depende do this. So investimento da it's indústria, bringing então a in gente vai this negociando com os concept. Of course, fornecedores, it né, para depends não comprometer o on caixa da companhia. industry, A and gente we pretende ir don't want to melhorando um compromise the pouquinho, company's cash aumentando um flow. pouquinho So o we P, plan to mas a improve proporção deve ficar and mais increase parecida com o que 1P, você vai but ver the no segundo proportion TRI. should be more Quando fala de similar logística to mar what you used aberto, in the second quarter. When a gente tem we talk about the muito potencial. logistics, A capacidade we have ociosa major da infraestrutura potential. logística da The companhia, idle ela é capacity muito of grande, chega a quase logistics 30%. is huge. Algumas, So pedaço it's almost dessa 30% capacidade a gente actually, está and part sublocando, of mas this tudo ele capacity é we're subletting. recontratável, porque a gente está em condomínios All of industriais this onde já is está montada a estrutura e você consegue crescer. rehireable because we're Então, in a some CNP, que condominiums é in um braço different nosso condominiums que where we traz can muita grow tecnologia, if ela we já está need to. plugada So em CMP, várias which plataformas de helps marketplace, us with a trabalhando lot no of mar aberto, technology, is already atendendo plugged sellers into em many diferentes plataformas, não só marketplace dentro platforms, da so we Casas can sell us Bahia, in different mas em platforms, not outros only in marketplaces Casas e Bahia, but até also in sellers other de marketplaces. segmentos que a gente nem And vende even aqui, sellers in como na área segments de we don't even roupa, por sell here, exemplo, de such as moda, the etc. clothing Então tem muito and potencial de fashion crescimento, a segment. gente We enxerga have a que lot of potential for ela está growth. pegando tração And what we agora, see is that ainda é we're uma getting empresa muito traction jovem, now. mas que já começa a atingir, It's esse still a ano já very vai young atingir uma receita company, material but com o this year it's resultado already nosso going no to ano de make 24, material revenue e aí with tem our results. contribuições significativas para And trazer a then you partir de have 25. significant Esse vai ser contributions um negócio in que, ao 25 longo do tempo, a onwards, gente and vai this dar is um going pouco to mais be de disclosure a business dos números, that we're porque going to tem provide muito more potencial disclosure aqui dentro about do país,
país, dada because there's a lot a of people dimensão here in do the nosso country, país e dada a considering the infraestrutura já dimension instalada of de our logística da and the companhia, infrastructure com already mais de 1 been milhão e installed, 200 mil metros quadrados logistics of the de company with CDs, almost que with more permite a than gente prover 200 serviço de alta qualidade, com bom nível de serviço seats. e com So, custo muito competitivo. really competitive Só ia costs and reforçar aqui, né, Renato, a nossa estratégia que a gente passa por we elas want e to passa pela highlight that logística, we've passa been por serviços, showing passa this pelo casal strategy by going through ads, logistics que é services. uma mentalidade de Because it's focar going muito no at ROIC, that, que a and gente it's consegue really agregar de about receita focusing on the ROI, what we sem meant to the colocar revenue muito ativo, né, sem without colocar um capital adding too empregado many forte. assets E essa é uma or alavanca que já o strong capital já está capital. empregado, já está lá And this is a lever ansioso, where então the claramente a gente capital's vai estar already buscando employed, it's maximizar already aqui ao idle. máximo
we're a going to try to eficiência, né, maximize e this as ganhando much as share aqui aos possible poucos. Então, acho que a gente with está no início de efficiency, uma gaining trajetória share as we can. importante aqui So we're in the nessa beginning of a logística very também. important journey in Não, this legal. logistical Obrigado process. pelas respostas. Thank you for the answers. Thanks. Obrigado, Eric. Nossa próxima pergunta All é right, do thanks, Nicolas, Eric. do Our JP next Morgan. Nicolas, pode question is prosseguir. from Nicholas at JP Morgan. Nicholas, you may proceed. Obrigado, Gabriel. Boa tarde, Thank pessoal. you, Obrigado por Gabriel. pegar a nossa pergunta. Eu tenho duas. Thanks for taking A our questions. primeira We tem have que ver com o two. T-Grade. A The first gente one viu is o T-Grade related to ainda the expandindo um T-Grade, pouquinho and nos 30 still bips. Acredito que agora tem mais que ver com serviços, about né? 30 Na base, beats eu queria affected. entender, Now I think it's a pegar lot aqui more related to alguma coisa de vocês, services. So aonde vocês I acreditam que esse wanted to número get pode some info chegar, about uma where vez you guys que think this o number could crediário, reach. que você consiga Since fazer crescer o crediário, né? you can understand Também buy now, pay a later vertical and de assets, how entender onde que esse número pode ir. this E uma pergunta vertical também para could o Elcio, na monetização dos what you could créditos. achieve, and also about Como que Elsie o about outlook the de vocês para credits. monetizar How do you guys imagine esse ano, né? Se deveríamos monetizing esperar um número this similar ao de this year? Should 2023, we expect a também number pegar alguma that's cor desse similar to lado. last Obrigado. year? Just give us some color Então, on this, Nicolas, please. Thank obrigado. you. Sobre a primeira pergunta, Oh, hey, depois eu Nico. passo para o Elcio. About the first A question, and after gente moving on to realmente Elsie, enxerga que existe oportunidade para a gente we construir really novos see that there's an benchmarks, né, como eu opportunity to comentei. build new Isso vai benchmarks, depender as muito I da mentioned. evolução de cada uma das linhas. And that, of Eu course, falo depends on the sempre, né, que evolution. o alvo nosso não é So mais a margem our bruta, não é focus mais is o not take the rate ali em gross cima, margin mas sim lá anymore, embaixo. or the take rate Porque, there, como o but Elcio colocou, o mais as importante é Elsie aumentar o ROI. mentioned, the most E important às is to vezes eu increase the posso ter ROI. algumas And alavancas que melhoram sometimes muito o you have take some rate, levers mas that que really exigem mais improve the capital take investido. rate, E that aí, com isso, require não more vale a investment pena. Por exemplo, se eu capital. investir muito With em this, marketing for na example, if categoria I de invest móveis, too much in eu marketing subo isso aqui in muito, the porque móveis furniture entrega category, 50%. Se I'm somar going to crediário, increase entrega this a até lot. mais. This furniture E delivers com 50%. If serviço. you include buy Só now, pay que o later, it adds consumo more. no With custo services, for de example, but when ocupação, you consider no the marketing, na consumption cost, logística, ele é muito pesado, então na logistics última linha entrega is parecido. really heavy, Então so o it mix de delivers the last line produtos, ele of também service. se The altera. product mix Dado o also mix e dada a nossa changes. estratégia e nosso And when you planejamento, a consider gente the mix enxerga in uma our melhoria strategy and incremental plan, desse take rate. we Tá? see Ainda tem alguns bit of an poucos improvement pontos in take percentuais rate, para a gente but there's capturar. still some percentage Não tem points that we nada no can capture. curtíssimo prazo, então são ações Nothing que vão super ser short term, incrementais so these are trimestre a trimestre, com uma measures melhoria that muito are gradativa, mas que a important gente with an chega no improvement final that's do very ano gradual. com uma margem But we'll bruta reach the melhor gross e uma margin that's contribuição à penetração de better serviços melhor, and a que contribui contribution para a and gente ter uma penetration of rentabilidade que é services that suficiente helps us para have cobrir profitability o pagamento de that is juros really sufficient to em um cover the cenário de payment juros interest acima de in a 10%. scenario Então, a gente tem for um interest planejamento above para 10%. poder So we ter uma have a companhia plan rentável. A gente não está dando to be able to guidance have a de profitable take company. rate So ou de we're not margem providing bruta, tá? any Então, guidance não consigo aqui take abrir o rate número or exato, gross mas, de novo, são margin. We poucos can't pontos percentuais disclose de those evolução, numbers mas specifically, criando um novo benchmark para a they're indústria. very few points. Of Elcio, quer course, we're comentar da creating new monetização? benchmark for industry. So Elsie, do you want to talk Paulo, about monetization? obrigado, Nicolas. Thanks, Claramente, a Nicholas. monetização Clearly, de créditos monetization tributários foi of um tax grande credits fator was positivo really ao a longo de big 23, positive né, mais de factor 1,2 over bilhão de 22. reais. A gente And vai buscar patamares, somente lembrando we're aqui going to search algumas for, alavancas of course, dessa this monetização. is Então, acho que primeiro just to que a remind us gente of não some tem of the levers mais, here in this process, because como foi we na mesma don't magnitude have como foi em 23, que é uma the redução same dos estoques de magnitude as we forma had in estrutural, 22 reduction of stocks in conforme a more você structural reduz o manner. nível de estoques, você tem As we menos reduce créditos the level of stock, you have less empossados aqui dentro da credits companhia. included O here foco in em the company, rentabilidade, but ele tende the a focus on diminuir aqui, a profitability monetizar com maior is velocidade aqui really os nossos tending créditos. to A gente continua monetize and trabalhando muito for fortemente credits, em and we toda a really focus logística on all tributária of the aqui. Então, como que a logistics, gente the movimenta as tax mercadorias no the Brasil tax de forma a structures, otimizar how we esta can equação da transfer logística junto com o to build tributário. optimize Ele também logistics tende a ser favorável nesse aspecto. alongside E tem o tax terceiro, aspects, so que é a that homologação tends dos to be créditos e favorable. venda a terceiros, que é um Of processo que a course, gente the faz um credit carve-out, sales to homologa, third parties, valida which is e where vende para we terceiros have para a serem carve out, we certify utilizados. this and Tem sempre um sell this to third processo parties. mais And there's burocrático, always que não a depende somente da process that's gente more para fazer bureaucratic. It doesn't essa rely venda a only on terceiros, us mas a gente to tem perform the sale to encontrado third aqui os parties, processos e os but caminhos para conseguir we've been fazer isso de searching forma for bem the sucedida. processes Então, acho que a gente deve, and pathways to be able to não do estou this dando in the nenhum best way guidance, porque possible. depende aqui de So alguns
diversos fatores I'm not giving não you guidance somente here because it da depends on companhia, different mas a gente deve factors, estar not only in caminhando the company, próximo aí desse but we desse 1 should bi, be alguma heading coisa nesse towards patamar, the 1 billion or so, acho que ao or longo dos something próximos close to this trimestres, throughout the segundo e year. So I terceiro, a think in gente the vai ter uma next ideia quarters and the bem second year, melhor aqui we'll do have a andamento. Mas better caminha idea about muito foco this, da companhia, a but gente continua it's caminhando bem, tem um really saldo a big bastante focus grande for the ainda para ser company to monetizado. continue Então a gente to move in this direction, vai buscando and we will essa search aceleração for aqui o mais rápido this possível. acceleration as soon as possible. Só
reforçando, né? A gente fechou com So just to 2,7 bilhões de reais de reinforce this, crédito we ended with de ICMS no 2.7 ano billion passado, reais então tem bastante espaço of ainda para a ICMS gente last year, continuar and buscando we isso. still have a lot of room to continue to search for this. Perfeito, super obrigado, pessoal. So thanks, Obrigado. guys, so much. Obrigado, Nicola. Nossa próxima Thank you, pergunta é da Nicola. Irma Garz, do Goldman Sachs. Our next Irma, question pode is prosseguir. from Irma Oi, at boa tarde, Goldman Sachs. obrigada pela oportunidade de fazer a minha Hi, thanks pergunta. for Eu the queria chance voltar to um pouco no open the question. I contexto want to do go back macro to e da demanda. the Acho super macro útil os context comentários of que você the já demand. I fizeram, think it was porque very na useful ponta, to see efetivamente, some of ainda the não points you already viu brought, muito o efeito where this das hasn't melhoras really nos generated indicadores improvements in financeiros. the Eu queria financial explorar um pouco ao indicators quanto que, pensando um pouco, consumer. sabendo que a I indústria wanted to trabalha com explore ciclos relativamente you know, longos e we pensando um pouco had very para, long obviamente agora cycles. tem campanha de Dia das Mães, mas também Now, of pensando um course, you pouco have para a Mother's Day segunda metade campaign. do ano, We're como que considering a bit vocês of the estão second vendo half of the a year as well. questão So how are you do considering ciclo de the issue reposicionamento de with produtos? the Isso talvez na repositioning margem já pode products? Do you começar a think ajudar um pouco? this could E se already vocês start têm alguma helping a leitura, o bit? que And está do you have atrapalhando any ainda o kind of consumidor? Se vocês interpretation veem em alguma of categoria, what's alguma getting in the tendência way, diferente que category traz or talvez trend alguma luz that maybe brings in verde some ou vermelha, talvez. green lights or red lights or Relacionado com warnings. isso, eu queria também Anyways, in explorar line um with pouco this, we also espaço want to explore para expandir a a bit of oferta the de serviços room financeiros, to especificamente expand no financial crediário. services, specifically in the Se buy vocês now pay estão, later. So obviamente, tem if momento we mais ligado consider com a moment that's a more questão connected cíclica e da to demanda do momento do cyclical consumidor, issue with mas também demand from o que está consumers, sentido dentro but also da what's being casa, o que considered está sendo within preciso para expandir, talvez com the um pouco mais, expansion não vou dizer agressividade, como é visto negativamente, mas this process mais com a little foto, more maybe expandir um pouco mais with a essa bigger oferta de focus crédito de on novo. expanding Obrigada. the credit Muito offering. obrigado, Irma. Primeiro falando do macro, né? A gente vê Well, about the realmente assim, macro a indústria we really continua see that the industry otimista em keeps on algumas linhas, tá? Então, quando a gente pega a linha branca que está being crescendo very dois dígitos, optimistic. So o pessoal olhando when o we look ciclo de at reposição, the white eles line that's esperam um growing at double crescimento digits, when we maior look para at esse the ano. Alguns redemptions falam like até when em they expect 20% de crescimento greater para o growth. segundo Some semestre. people are talking about A gente 20% growth. não acredita nisso, mas eu também não acreditava nos We don't 10 really aqui. believe in Então this, but está also vindo um didn't pouco believe in the melhor 10 do que o because esperado. Eu it's a falo little que o better than melhor é a what we gente se expected. planejar para o And what I'm pior, saying is e that se vier o the melhor, best a would gente be to acaba prepare for entregando the um pouco worst mais case do que o scenario previsto. if we have a little Quando a gente better pega than as demais positive linhas, né, a gente tem surprises. muitos So lançamentos de linhas novas de we have a televisão lot of acontecendo agora, launches, like new esse mês que television vem. lines Então, renovação that de happening todo o parque. Agora this chegam as month. TVs com inteligência artificial, que trazem um Network, estímulo ao we consumo. have A televisions linha de with celulares artificial já sofreu uma grande atualização agora cell no início do ano, phones né? that Então, have tem uma linha nova de continued. todas as marcas. Então, você So pega a we have Samsung, new Motorola, que é o options for maior all the vendedor de brands, celulares like do Brasil, Motorola, which lançaram linhas novas. the phones in E não Brazil, só they as all linhas launched new high-end, product que lines, movimentam um not only pouco o the mercado, mas linhas de entrada, mas com also muito mais entry-level atributos mais próximos dos with produtos more high-end. attributes closer Isso to estimula um pouquinho e melhorou um so pouco a redução. Então, a gente this está tendo quedas encourages a menores bit do of que it tinha and se você compara um also trimestre contra um ano anterior. so we kind of drops that Qual are que é o smaller ponto? O compared ponto é que está acontecendo to deflação nessas duas categorias de that we're having tecnologia. Então, quando você pega inflation televisão e celular, os so when you produtos look são at novos, televisions and são those muito products are melhores, new, mas são mais baratos. they're a lot better, but Então, they're o cheaper. ticket médio, And ele so acaba sendo impactado the por essa average redução. ticket E aí, quando você olha a receita affected total, by this reduction. ela If não you look at the acaba não total, contribuindo para um crescimento de it receita. doesn't contribute Então, a that gente much to prefere the ser growth. conservador nas So nossas we estimativas. prefer to be Acho que a conservative melhora para chegar no faster bolso if do we think consumidor that the way to brasileiro, reach né, an da grande improvement maioria do consumidor brasileiro que pockets of reflete a the nossa realidade, é mais para o ano que vem. Acho que a gente pegar alguns nichos específicos e produtos mais high-end, eles estão crescendo. products that are Então, more quando você pega high-end, telas they grandes, está are growing. crescendo, If you telas look at OLED está the big crescendo, você screens, they're pega growing on that celulares screens mais also. high-end está crescendo, a gente está Tablets that crescendo are more bastante na high-end. Apple, quando você pegar We então, are mesmo a Apple growing a lot. encolhendo no mundo, né, saiu o resultado And aí e so tal, a gente está even indo in bem. E Apple, temos recebido ótimos we're feedbacks dos evolving a consumidores, só lot que isso and não we é might relevante para o exit nosso that, negócio. but O nosso negócio this é is feito not do relevant to consumo our business. de Our 90% business da is população brasileira, que é 100% of the produtos mais de entrada. Então, acho que tem um which is trabalho our nosso para subir so I ticket. think there's a lot of Por work isso que eu aposto to muito increase nessa ticket, questão de so experiência that's de loja, why em três on pilares, this né? Uma melhor experiência de our consumo, que experience with mostra para ele retailers, realmente consumption experience, um atendimento mais demonstrate agradável. O segundo é permanência em loja, então tem bastante experiência em loja, porque você faz mais produtos em um mesmo pedido. Então, a
a gente tem aqui o que mais está crescendo bastante.
que é uma técnica para o vendedor colocar mais produtos e está crescendo, isso ajuda bastante no ticket médio, mas tudo isso para ganhar market share. Eu não vejo o mercado crescendo esse ano. Quando a gente olha as soluções financeiras, aqui sim tem uma demanda reprimida. Não existe hoje ainda acesso a crédito para grande parte da população que quer consumir. A gente, pela nossa máquina de crédito, a gente tem alto grau de confiança para poder dar mais crédito para a população e estimular o consumo. Não tem funding. Então, a gente tem uma das alavancas, né, que é a alavanca que a gente tem atrasado no plano de transformação, que é o FDIC, que a gente planejava fazer isso a mercado, com as mudanças do ano passado, mudanças de cenário macro, rating, etc., a gente ficou impossibilitado de acessar o mercado, e agora, junto com o reperfilamento, a gente acertou um acordo com os bancos, principais credores, com compromisso para eles endossarem esse início do FDIC. Então, a gente vai fazer com os próprios bancos. Isso não será um tombamento de uma hora para outra, então vai ser de forma gradativa, mas isso vai permitir a gente voltar a crescer o nosso crediário. Vai poder crescer com mais velocidade, para não usar a palavra agressividade, não dá para crescer muito rápido. Crédito tem que ser de forma gradativa. Se você acelerar muito rápido, você acaba correndo riscos. Então, a gente vai ver um crescimento incremental trimestre a trimestre do crediário, mas sim, o potencial de médio prazo do crediário é muito maior do que tem hoje. A gente tem uma demanda de uma carteira hoje de 5,3 bilhões de reais e a gente poderia ter facilmente 6,5, até um pouco mais, na nossa carteira de crédito, com os mesmos critérios de crédito, sem abrir risco, sem aumentar a exposição da companhia, única e exclusivamente tendo mais dinheiro para ofertar e fazendo uma precificação diferente para poder ganhar algum crédito ou dando acesso a algumas pessoas que a gente está aqui sem possibilidade de dar crédito. Então, isso vai acontecer ao longo do ano. A gente espera ter um patamar diferente em 2025, aí já com solucionado, já com outro fluxo de caixa, já com uma forma consistente, entregando trimestres sequenciais de melhoria contínua, para poder a gente aí sim ter condições de acessar mercado, fazer outros tipos de operação que vão nos permitir ter um pouco mais de velocidade no crescimento crediário a partir de 2025 e até outras soluções financeiras que também vão trazer valor para a companhia. Faz todo sentido, obrigada. Obrigado. Obrigado, Irma. Nossa próxima pergunta do Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Ale, you may proceed. Acho que você está no mudo, Ale. Ale, I think you're on mute. We can't hear you. Não escutamos, Ale. Agora tá indo? Agora sim. Boa. Yes. Oi, pessoal. Obrigado, Gabriel. Boa tarde aí para todo mundo aqui. Eu só queria esclarecer dois pontos aqui. O primeiro no plano de transformação de vocês. No release, na apresentação, vocês listaram três novos itens. Um relacionado à precificação, outro relacionado à maior penetração de receita de ads. Mas ainda assim, apesar desses três novos itens, a gente notou aqui que vocês não atualizaram ou não mudaram, na verdade, o impacto vindo desses itens se comparado com o release, por exemplo, do quarto trimestre. Eu só queria entender, então, se vocês ainda não estimaram quanto de benefício essas verticais elas podem trazer, ou se esse número ele já estava meio que pré-mapeado, mas aí vocês só explicitamente listaram aqui. E o segundo ponto aqui é esclarecer também, voltando no ponto de logística. Assim, eu entendo que vocês estão, dado o plano de transformação, vocês estão operando com volumetria um pouco menor. GMV está menor, por exemplo, do que o ano passado. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão operando com tempo de entrega menor. Então, eu queria entender como que está sendo a evolução do economics, ou do custo unitário de entrega da logística de vocês, se realmente está melhorando. E se estiver melhorando, o que vocês estão fazendo de diferente para realmente trazer capturar essa maior eficiência dentro de logística, ou se não for o caso. Obrigado. Obrigado, Ale. Na primeira parte, a gente tem sim um pedaço já estimado, tá? Então, quando a gente fala precificação, já era uma alavanca que estava estimada no plano.
hedges também, There was already distorcimento. De considered fato, as alavancas hoje estão mais robustas e a gente planeja entregar um pouco mais do que estava planejado. Mas a gente espera o piloto para poder confirmar e assumir o compromisso com vocês. Então, hoje o nosso compromisso ainda está mantido nesse 1.5, 1.6 bi, mas lembra que a gente falou que a gente tem um alvo de trazer 2 bi. A gente só não conseguiu ter clareza e conforto com a data e but we hora still haven't para had poder falar, clarity vai chegar comfort no with 2 bi. Então, with assim the que a gente dates and the tiver, a exact gente vai dar steps to reach visibilidade para o the mercado, a gente 2 pretende billion. sim But as soon as we trazer do mais. have O this Eds, por perspective, exemplo, que tinha lá 80 we're going milhões to de reais, a provide gente more vai entregar um visibility pouco to the mais. market. So Então, we ele não está ads will aqui deliver ainda. Assim que a more gente começar a than what we rodar had initially num planned. patamar que But vai as soon as trazer things mais, se eu tiver start certeza getting que eu trago esse closer to ano, this and a I have gente more aumenta o valor certainty, e then we'll começa a colocar ali increase novos the alvos, tá? values and Então, we'll tem um start pedaço que está e outro pedaço vai adding new vir ainda. targets. Quanto à And so logística, there's parts o custo that are unitário ele modified não and é a still melhor métrica, tá? Porque a gente tem unit sim uma cost is not eficiência, cost um ganho de factor. eficiência no custo We do unitário have por efficiency categoria. gains Mas, obviamente, o per custo category. unitário para transportar uma geladeira é Of diferente course, do que o custo unitário para unit transportar cost uma caixa de for cerveja. a Então, quando eu fridge is deixo different de than fazer the itens cost to menores transport e a faço box of beer. somente So I itens start working maiores, se smaller você olhar única e exclusivamente essa métrica de try custo to unitário, do only ela the não vai average. fazer sentido. Mas quando você olha percentual da That will make receita, ele faz the sentido. percentage of Então, acho que a revenue that gente it tem makes aqui, sense. e aí So reforço I até uma think ótima pergunta, eu agradeço, para reforçar para that's a great todos, point. que o nosso negócio ele não Our pode ser business comparado com uma plataforma de can't e-commerce. be O compared nosso with an negócio é um e-commerce negócio de um player Our especialista, focado business em is a itens big box. specialist Então, eu player tenho móveis, que é um racional de custo business, completamente and that's diferente, considering big linha box branca items like completamente diferente, telas furniture, home hoje appliances, subindo bastante o tamanho and das telas, com screens transportes increasing. especializados e que demandam uma This with infraestrutura specialized diferente. Então, a transportation that métrica de olhar require different percentual da kinds of receita, ela é infrastructure. melhor So the do que olhar um metrics custo unitário. is Dito better isso, a gente está than conseguindo looking reduzir at um unit pouco. cost. So Aqui we've been é able to onde a reduce gente this a não bit, prometeu and mais, here apesar is de eu where achar we que tinha que don't ter mais, promise tá? more. Então, é uma Although das I thought ações there que a gente entende so que one of the metrics that deveria ter we espaço para understand otimizar ainda mais. should A have gente estudou, até room to teve optimize. alguns espaços, olhar outros We tipos, even mas ainda o consider nosso modelo é certain mais states eficiente e opportunities, tem but se our model is mostrado still aí more até efficient. benchmark à frente da indústria de To be so, transportes, das alternativas as que a a gente tem olhado. benchmark, Acho que a ahead of grande the solução aqui transportation para poder trazer um industry. So impacto maior, ela the é biggest mais de longo solution prazo e mais is estrutural, to bring que é a aquilo que more eu comentei no midterm início. solution, Ela passa por and it's uma more captura de structural, sinergia and junto it à involves indústria, synergies usando a mesma with área de industry, armazenagem, usando o using the transporte same comum storage e areas evitando que and uma mesma televisão transportation, saia and avoiding that a da television indústria lá em leaves Manaus, chegue num armazém da industry indústria in aqui, para Manaus, passar para reaches outro a armazém da indústria e warehouse depois here, entregar no and then armazém goes to meu, que é another house, depois and then entrega no delivered cliente. to our A gente pode warehouse, otimizar and esse then negócio head como to um the todo, customer. e So aí we o can custo fica mais optimize this barato para todo process, mundo, and that will com um reduce pedaço costs for nosso everyone, vindo da receita with que a gente part vai of this capturar coming from the da revenue we'll be indústria. capturing Então, from não sei se eu industry. respondi claramente So a sua I hope pergunta, I mas clarified that, é um pouco but nessa that's linha. pretty much it. Não, ficou super claro. Obrigado, That was Renato. super clear. Thank you Obrigado, so Ale, much, valeu. Renato. Thank you, Ale. Obrigado, Ale. Renato, não Thank you, temos mais Ale. perguntas. Renato, Vou we passar a don't have more palavra final questions. para I'll você. pass the floor on to you. Tá bom. Pessoal, gostaria Great. aqui de Guys, agradecer, just né? Acho que a wanted gente to once again thank you está for your aqui, tem muitos participation. motivos para a gente We comemorar. have a lot of Claro, reasons né? to A gente fala sempre, celebrate. não Of estamos course, satisfeitos, estamos we're muito not satisfied. conscientes We dos are very desafios que temos em aware mãos. of Acho the que challenges só we é have up ahead. importante, né, So reconhecer it's just que a gente important tinha uma to companhia recognize com that we had a uma company percepção de risco que a that gente had chamava de a elevada, very né, high dado risk perception, principalmente as dívidas de curto prazo e todo o considering the desafio de short-term caixa debts e and de all of fluxo the de caixa que tinha a challenges in that companhia. cash Hoje flow temos já outra companhia processes. com outra Today we dinâmica have a de whole fluxo de other caixa, company outra with another cash eficiência do flow ponto de vista de dynamic, alocação de another capital, level of com estoque mais efficiency, with enxuto, capital bastante gains, disciplina no keeping their capital de stock giro, mas funds cientes and our que ainda working temos que capital, but entregar muita aware coisa para a gente of ter the fact realmente that we um still have to EBITDA deliver a lot more robusto than que have an seja EBITDA that's actually suficiente para robust and bancar o custo de efficient juros de to uma pay estrutura de for the capital cost of como a nossa interest que a and the gente tem e o short-term nível de alavancagem que a and gente tem. capital O nível de cars alavancagem and nosso level projetado não, ele não muda, né? Ele muda muito mais, a dívida bruta não muda, ele muda com o crescimento do EBITDA para os próximos the anos. growth of Esse é um trabalho next nosso, years. é o nosso compromisso This is our e é onde está work todo and o our foco do commitment, management da companhia. and that's where Agradeço all a of the todos pelo management's suporte focus até is. aqui, ele foi So fundamental thank para a you gente chegar all até for your aqui. support. Obviamente,
gente it hoje was muito fundamental to contentes reach this com o point que in a gente time, and conseguiu now, of course, we're entregar, very happy mas, de with novo, what we were able to reforçando o nosso deliver, but once compromisso com a again, execução we're reinforcing our das commitment to próximas the alavancas e a execution of continuidade the new das levers, alavancas que estão the em andamento, para a gente continuity continuar of melhorando a levers cada in trimestre progress, so that we e can aí poder improve quarter over corrigir quarter a and percepção do really be mercado able de to equity, correct ter the realmente o perception of the valor que market essa companhia, que é and really líder no have varejo de the value that eletroeletrônicos, de the company that's a eletrodomésticos, de leader in the televisão, de celulares, electronics de and home imóveis, appliance deveria ter no mercado de segment capitais. Então, should agradeço have a todos capital vocês.
Muito obrigado e ficamos sempre à Thank disposição aí you. através do And nosso we'll time be de RI e available agente through MV, tá? our Muito IR obrigado. as Grande well. abraço a Thank todos. you so much. E vão lá na loja comprar. Bye. Tem promoção And de Dia go das visit our Mães. Quem store. não comprou We have presente, special sales for aproveita, Mother's tem Day. oferta. If you Tem a haven't bought coleção das mães anything lá for no your app mother, e no take site. advantage Tem and bastante desconto buy from our disponível. Muito collection on the obrigado. app and on the website. A lot of discounts available. Thank you so much.